Olá, turma! Na aula de hoje nós iremos fazer a correção das atividades que foram disponibilizadas nas semanas anteriores por meio de links. Então, iremos para a primeira questão. Os triângulos podem ser classificados com relação aos seus ângulos ou com relação aos seus lados. Dois triângulos colocados lado a lado possuem as seguintes características. O primeiro possui um ângulo de 90 graus e 1 minuto, e o segundo possui 3 lados iguais. As classificações respectivamente corretas para esses triângulos são: bom, nós devemos lembrar a respeito da classificação dos triângulos o seguinte, que um triângulo ele pode ser classificado quanto aos ângulos como agudo, obtusângulo e retângulo. Um triângulo será retângulo quando possui um único ângulo medindo exatamente igual a 90 graus. Se ele possui um único ângulo medindo igual a 90 graus, ele é retângulo. Um triângulo será agudo ou acutângulo quando ele possui todos os ângulos menores do que 90 graus. E um triângulo será obtuso ou obtusângulo quando possui um único ângulo maior do que 90 graus. Bom, então, como é indicado no enunciado, um dos ângulos é 90 graus e 1 minuto. Então, já ultrapassou o valor de 90 graus. Isso significa dizer que esse triângulo, quanto à classificação dos ângulos, ele não é retângulo. Então, já elimina o item A, o item B. Ele também não será acutângulo. Ele deve ser obtusângulo. Então, a alternativa correta está entre o item B ou o item D. No entanto, nós devemos analisar o segundo critério, que é a classificação quanto às medidas dos lados. Sabemos que um triângulo que possui os 3 lados iguais, ele será chamado de equilátero. Se ele possui 2 lados iguais, ele será chamado de isósceles. E se ele possui os 3 lados diferentes, ele será chamado de escaleno. Como neste caso do enunciado, o triângulo possui 3 lados iguais, então ele é um triângulo equilátero. Logo, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Este triângulo dessa primeira questão trata-se de um triângulo obtusângulo e equilátero ao mesmo tempo. Obtusângulo de acordo com a classificação dos ângulos e equilátero de acordo com a classificação dos seus lados. A segunda questão diz o seguinte: em um triângulo, dois ângulos medem 31 graus e 47 graus. Então, um triângulo possui 3 ângulos. Desses 3 ângulos, um mede 31 e o outro mede 47. Qual a medida do outro ângulo e o tipo de triângulo? Então, nós devemos encontrar a medida do terceiro ângulo e, em seguida, classificar esse triângulo. Que tipo de triângulo ele é? Ora, nós sabemos que a soma dos 3 ângulos de um triângulo tem que totalizar 180 graus. Sabemos que a soma dos 2 ângulos presentes vai nos dar 78 graus. No entanto, a soma dos 3 ângulos deve totalizar 180 graus. Logo, se eu pego a soma dos 2 ângulos que eu conheço e subtraio do total, fazendo a diferença de 180 com 78, nós iremos obter o seguinte valor. 180 menos 78 vai nos dar um valor de 102 graus. Ora, logo a nossa alternativa correta está entre o item B e o D também, certo? Agora nós devemos classificar esse triângulo de acordo com a medida dos lados. Observe que esse triângulo ele possui os 3 ângulos também diferentes. E um triângulo isósceles é aquele triângulo que possui 2 lados iguais e 2 ângulos iguais. Um triângulo escaleno é aquele que possui os 3 lados diferentes e os 3 ângulos diferentes. E o triângulo equilátero é aquele que possui 3 lados iguais e 3 ângulos iguais. Logo, neste caso, esse triângulo é
um triângulo escaleno, pois possui 3 ângulos diferentes e, em consequência disso, os 3 lados também serão diferentes. Então, a alternativa correta é a B de bola. O triângulo possui o terceiro ângulo de 102 graus e é o tipo de triângulo escaleno. Vamos lá para a terceira questão. Leia a tirinha. Que nome se dá a esse tipo de triângulo? Então, devemos ler a tirinha e que nome dá a esse tipo de triângulo. Bom, lendo a penúltima tirinha, diz assim: não, um triângulo cujos lados são todos iguais é. Então, lendo aqui, ele está falando que um triângulo que tem todos os lados iguais é. Devemos completar essa tirinha. Então, um triângulo que possui todos os lados iguais, como foi falado na questão anterior, é um triângulo equilátero. Então, a alternativa correta é a alternativa C de casa. Lá para a quarta questão. A quarta questão diz: uma formiga se desloca até um docinho de brigadeiro, fazendo mudanças e como mostra a figura a seguir. As mudanças de direção, que formam ângulos retos, estão representadas nos vértices. Ora, o símbolo do ângulo reto é este símbolo aqui. É um quadradinho com um ponto no meio. Então, nessa figura que mostra a trajetória da formiga até o docinho, nós podemos perceber a presença de 2 ângulos retos, um no vértice B e outro no vértice E. Logo, nessa trajetória, a formiga irá realizar 2 ângulos retos, de novo, no vértice B e no vértice E. Dessa feita, a alternativa correta é o item B de bola. Vamos lá para a quinta questão. Bom, os 2 ângulos formados pelos ponteiros do relógio, às 15 horas, medem. Então, um relógio, nós sabemos que possui formato circular e que possui 12 horas. Possui 12 horas, está enumerado de 1 às 12. Sabemos que ele vai contabilizar as 24 horas do dia, mas nele está registrado 12 números, 12 horas. Os 12 números é o suficiente para registrar 24 horas. Enfim, então, os ponteiros de um relógio que marca 15 horas, nós sabemos que 15 horas é equivalente às 3. Então, o ponteiro vai estar aqui no 3 e vai estar aqui no 12. Ora, entre o 12 e o 3, nós vamos ter o 1 e o 2. Para cada hora, nós vamos ter um determinado valor de ângulo. Sabemos que uma circunferência, um círculo, possui um total de 360 graus. Sabemos disso. E se o relógio é uma circunferência, ele vai possuir esses 360 graus. Como ele possui 12 horas, então cada hora vai totalizar um valor em graus. Basta eu dividir 360 pela quantidade de horas, que é 12. Então, nós vamos obter 30 graus. Então, para cada hora, ele vai deslocar 30 graus. Se o relógio está registrando 3 horas, ele se deslocou 1, 2, 3. 3 numerais, ou seja, 3 vezes 30. Logo, ele vai estar registrando aqui, nesse ângulo menor, um valor de 90 graus. 3 vezes 30. E nesse ângulo maior, ele vai estar registrando o que falta para completar uma circunferência em graus. Ou seja, o que falta para complementar os 360 graus. Falta quanto? Então, basta subtrair 360 de 90 e nós vamos obter 270. Então, a alternativa correta para os ângulos formados pelo ponteiro do relógio é 90 e 270. Então, da seguinte forma, nós chegamos à alternativa correta e podemos verificar que a resposta para essa questão é o item C de casa.
Então, só lembrando, galera, uma circunferência possui 360 graus. Um relógio possui 12 horas. Se o relógio é uma circunferência e possui 12 horas, dividindo 360 por 12, dá 30 graus para cada hora. Então, a cada hora que o ponteiro desloca, ele percorre 30 graus. Se ele percorreu 3 horas, então 90 graus. Para a sexta e última questão. Questão 6 diz: as marcas indicadas nesse transferidor são de 6 ângulos, de mesma medida. Quanto mede o ângulo indicado na figura? Então, o ângulo indicado na figura é esse ângulo aqui. Esse ângulo indicado, ele está formado por um ângulo aqui menor, outro ângulo aqui e outro ângulo aqui. 1, 2, 3. Então, nós podemos ter essas 3, 4 regiões aqui. Sabemos que esse transferidor, ele representa metade de uma circunferência, ou seja, ele representa 180 graus. Como? Nós vamos ter aqui 1, 2, 3, 4 regiões, 5, 6 regiões no total. Então, 180 dividido por 6 é equivalente a 30 graus. Ou seja, cada região dessa deve registrar 30 graus. Então, esse ângulo maior compreende 1, 2, 3, 4 regiões, ou seja, 4 vezes 30, que vai totalizar um valor de 120. Logo, a alternativa correta é a alternativa D, pois nós teremos 4 vezes 120. 4 vezes 30, aliás, totalizando o valor de 120. Então, nós finalizamos a correção da atividade aqui. Desejo a vocês uma boa tarde e bons estudos a todos.